Mário, a gente começando já nesse assunto, até para a gente chegar nos livros, né, que são uma parte, né, de uma história para tentar desmistificar esse tipo de coisa. Ah, a gente, quando a gente estuda, para as pessoas que estudam história, a gente sabe que em determinado momento a nossa cultura aqui, principalmente ocidental, se tornou muito eurocentrista. Então a gente Sim, acabou estudando a história muito pela ótica da Europa. Acabou não sim, estudando o Oriente Médio, não estudou a China, que foi talvez um dos maiores impérios que a gente já teve na humanidade. A gente não estudou África, não, né? O brasileiro às vezes tem muito uma cabeça que a África é uma coisa só, quando são vários sim, povos, várias culturas diferentes. sim, E tem um momento histórico, olhando já pela esse olho eurocentrista, que tem ali a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nessa, nessa, nesse momento em que essas duas, que tem essa Essa mudança ali no meiuca ano aí. 1000, 1100, a gente tem as cruzadas. Quando os cruzados vão para a Terra Santa, eles chegam na Terra Santa e eles encontram uma cidade como Bagdá, por exemplo, com um hospital fazendo cirurgia e anestesia. sim, Eles encontram universidades, eles encontram as grandes obras gregas clássicas preservadas nas bibliotecas islâmicas. sim. Então a gente tem um choque de cultura de uma Europa que estava acabando de sair ali de uma queda de Império Romano, tentando se organizar no feudalismo, e um Oriente Médio que estava em plena era de ouro, de conhecimento, com grandes sábios e tudo. E aí a gente tem esse contato entre cristãos e muçulmanos. A gente sabe historicamente que muitos cristãos, inclusive, moraram na Terra Santa, casaram com mulheres muçulmanas e homens também, né, muçulmanos, né, semitas ali casaram com francos. A gente tem várias coisas históricas mostrando isso, mas me parece que nessa época é que começa a ser trazido para a Europa essa ideia de que o Islã é o grande inimigo, porque nenhum motivo da cruzada foi esse. Ah, vamos recuperar o Santo Sepulcro. Fazia 300, quase 400 anos né, que os muçulmanos tinham chegado em Jerusalém. Então, não era mais um motivo cabível. Você acha que foi nessa época mesmo que começa essa construção do preconceito ou isso é algo mais tardio? Eu acho que é ainda anterior a isso, Hum, porque havia uma competição do controle do comércio, das artes, das ciências, que era disputado entre a Europa e entre o Oriente Médio. A Europa, com todos os problemas que ela teve, então vamos pensar, quando que começam os muçulmanos que saem da África, que, então o Islã sai da Arábia Saudita, entra ali pelo Sudão, pelo Egito e vai entrando na África do Norte. Depois eles vão subindo, através do Gibraltar para o Marrocos, até o Marrocos, vão para Portugal e Espanha. Então se tornam um dos reinos mais importantes, um império importantíssimo que é construído na Ibéria, que hoje nós temos Portugal e Espanha. E ali, até parte da França, foi um império islâmico também. uhum, Então, uhum. já começa a Europa quer derrubar isso e os muçulmanos se tornam, já antes disso, já inimigos. Então, em 1400, quando eles saem realmente da Europa, já tinha tido as cruzadas. Então, já tinha também, já antes disso, desde o domínio do mundo islâmico na Europa e das várias guerras que aconteceram para a conquista de território, entre eles, não só isso, mas também nós temos na história da humanidade as trocas entre reinados cristãos e muçulmanos, quando esses reis cristãos pediam ajuda dos muçulmanos em guerras particulares. Uhum. Então, contra um feudo e outro, chamavam, porque a fama de serem bons guerreiros, então acabavam também trabalhando nisso. Então, não era só uma questão de conquista de território, mas até de poder político, poder econômico, poder militar, tudo estava em disputa na Europa. E isso fez com que, desde essa época, começasse a ter uma aversão da Europa ao Islã. E hoje é muito grande isso, mas começa no século X, século IX, já começa essa questão
de se contrariar com aquilo que pregava o Islã. E aí você vê um pouquinho mais para frente, até Francisco de Assis, o santo católico, numa discussão sobre a Palestina, ele fala, as cruzadas elas têm que existir porque vocês são infiéis. Então, mesmo que a imagem de Francisco de Assis como um homem pacífico, homem de paz, que discutiu em Bagdá várias vezes, debatendo teologia com os sábios muçulmanos, ele falava, olha, vocês são infiéis à nossa visão, então temos que tomar de vocês as suas terras, porque isso é dado por Deus. Então, esse entendimento não é só um entendimento do Islã com o cristianismo, mas vice-versa. É uma questão puramente de poder político, econômico, militar, domínio de espaços.